Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos mais uma vez com a finalidade de meditar na palavra do Senhor, sendo guiado aqui com a lição da Escola Sabatina, e eu agradeço por sua companhia diária. Vamos ao estudo de hoje, a aliança e o sacrifício. O texto bíblico que nós vamos meditar está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que nos diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. As palavras de Pedro aqui nos mostram a dimensão do que o Senhor Jesus foi capaz de fazer para nos salvar da condição que nós nos encontrávamos. Ele usa aqui uma mensagem ou um fraseado mercadológico. Ele está dizendo assim, o Senhor nos resgatou, mas para pagar o resgate não foi com ouro e nem prata. Ouro e prata são materiais monetários, ou seja, é algo valioso que a gente dá em troca de alguma coisa que nós queremos. Mas não foi por isso, ou não foi com isso, que o Senhor Jesus nos resgatou. Pedro nos informa que o resgate foi pago mediante o precioso sangue de Jesus. Essa é uma linguagem que nos leva para o antigo mercado de escravos. Se alguém se endividasse a tal ponto de não poder pagar a sua dívida, a lei permitia ao credor tomar esse indivíduo que lhe deve como escravo. Se um parente compadecido da situação desse indivíduo quisesse livrá-lo da condição de escravatura, ele deveria ir ao credor e pagar a dívida em nome do seu parente. Aí esse indivíduo sairia livre e não seria mais escravo. Pense bem, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós. Nós estávamos numa condição de escravatura. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor Jesus veio a esse mundo justamente para quebrar esse encanto, quebrar essa força que nos atraía ao pecado. E nós sabemos que a dívida era muito alta. A dívida era justamente paga pela vida do transgressor. Mas se o transgressor dá a sua vida, ele deu tudo o que tinha, ou seja, ele nunca mais existiria. Mas por amor a nós, o Senhor Jesus assumiu essa dívida e pagou o resgate. Ou seja, a vida de Jesus foi requerida e ele não mediu esforços para pagar justamente o que nós deveríamos pagar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ler um texto bíblico e vou afirmar para você. A nossa única e exclusiva esperança está no fato de Jesus ter vindo e fazer o que fez, morrer em nosso lugar. Você conhece aquele famosíssimo texto de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos dá a vida eterna gratuitamente em Cristo. Mas deixa eu ler para você o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 13, e perceba as palavras. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É simples assim. Ter Jesus, acreditar em Jesus, aceitá-lo como seu Salvador, aceitar o seu sacrifício, resulta em vida eterna. Ou seja, haveremos de ser salvos dessa condição terrível que nós nos encontramos. Rejeitar a Jesus, não aceitar o que ele fez por nós na cruz do Calvário, resulta em condenação eterna, simples assim. Agora, por que Jesus teve que morrer? Porque, amigo e amiga, a ofensa do pecado, da transgressão, ela é uma ofensa infinita, porque ela transgrediu a lei santa do próprio Deus. Nenhuma criatura humana seria capaz de
dar a sua vida para resgatar da maldição do pecado toda a humanidade. Agora, imagine se uma criatura fosse capaz de morrer, uma criatura temporal, pecaminosa, fosse capaz de dar a sua vida para salvar todo mundo. Eu lhe pergunto, onde que estaria a grandeza da lei de Deus? Ela seria facilmente questionada como uma lei transitória. Mas o fato de que a lei de Deus não é transitória, que ela é a base do seu governo e também reflete o seu caráter, fez com que Jesus tivesse que vir a esse mundo morrer a morte que a nós estava destinada. A morte de Cristo valida a sagracidade da lei transgredida de Deus. Você não acha maravilhoso o fato de que Jesus ter te amado tanto, apesar de que você não merece esse amor? Eu também não mereço. Nenhum ser humano merece o que Jesus fez por nós. Agora, Ele me amou. Ele morreu em meu lugar quando eu era ainda vendido como escravo ao pecado. E o Senhor Jesus, nessa condição em que eu me encontrava, teve compaixão de mim e disse: meu filho, o meu sangue lhe compra. Você não pertence mais ao diabo e você não está destinado a morrer a morte eterna, porque eu morri por você. E a única coisa que eu preciso fazer, meu amigo, é me colocar de joelhos diante de Jesus. É dizer para Ele assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. O teu amor é insondável. E por conta desse amor aqui estou. A esperança há no meu coração. Viverei eternamente porque o Senhor me amou. Ah, meu amigo, isso nos deveria devotar a vida a Jesus por todos os dias em que vivemos. Em gratidão. Tentar de maneira bem pobre, devo dizer, demonstrar gratidão, porque por mais que eu me dedique, por mais que eu faça tudo por Jesus, ainda é pouco diante do que Ele fez por mim. Meu querido, minha querida, se alegre que Jesus te ama, se alegre que você tem um valor imensurável. Olhe para a cruz do Calvário e você vai ver o valor que você tem. Vale cada gota do sangue de Cristo por você. Ele derramou seu sangue. Entregue sua vida a Jesus e deixa Ele conduzir a sua vida da maneira como Ele deseja. Eu tenho certeza que você vai encontrar não somente a salvação, mas também será muito mais feliz do que é hoje aqui nessa terra. Feche seus olhos e ora comigo. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez porque estivemos meditando nesse grande sacrifício, mais uma vez. Obrigado porque não desistiu de nós, Senhor. Continue nos enviando o Teu Espírito Santo para que nós não tiremos os nossos olhos do nosso Mestre. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, que Deus lhe abençoe nesse dia com essa verdade. Carregue-a no coração e espalhe por maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe. É o meu sincero desejo e oração. Aproveite bem o seu dia.